Aí onde você está, como é bom estarmos na casa do Senhor, para juntos buscarmos a Deus. E antes de nós iniciarmos, eu quero convidar você a dar um que bom para o seu irmão. Fala, que bom que você veio. Bom que você veio. Mas o que bom é que você está aqui. Mais uma vez, para juntos buscarmos a Deus, adorarmos a Deus, aquele que um dia nos salvou, nos libertou, nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! E hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele não habita em templos feitos por mãos. Ele habita em você. E Ele tem te sustentado todos os dias. Você crê nisso? Eu quero convidar você a começar esse culto de uma forma diferente. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Se puder, feche os corredores. Se você vai começar a buscar o Senhor, a profetizar sobre a vida do teu irmão. Você não sabe como que o teu irmão, como que a sua irmã chegou aqui nessa noite. Talvez muitas lutas, muitas guerras foram enfrentadas para que ele pudesse chegar aqui. E nessa hora você vai ser boca de Deus na vida do teu irmão. Eu quero ouvir a igreja começar agora a buscar a presença, a atrair a glória de Deus para este lugar. Começa a declarar agora o renovo do céu sobre a vida do teu irmão. A cura, a libertação, a transformação, a provisão de Deus, o escape de Deus agora, na vida dele agora, pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos os céus abertos sobre este lugar. Nós declaramos a liberdade do Espírito Santo de Deus para fluir, para agir, para mover sobre nós nessa noite, porque nós cremos num Deus que fez e continua fazendo milagres. Por isso, Deus, nós te clamamos nessa noite. Vem sobre este lugar com a tua glória. Vem com o teu poder, Deus, invada os corações aqui nessa noite. Oh Deus, que seja uma noite de milagres, que seja uma noite de quebrantamento, que seja uma noite de transformação de realidades. Nós profetizamos agora pelo poder que há em ti, Jesus. Oh Deus, se entrou alguém aqui nessa noite angustiado, entristecido, nós profetizamos a alegria do Senhor, a alegria que o teu sangue nos dá. É alegria, Senhor, nós declaramos agora. Invada os corações. Ó Deus, eu declaro, Pai, se entrou alguém aqui enfermo nessa noite, eu profetizo a cura do Senhor. Senhor, eu declaro mentes cativas a Ti nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. E que haja um mover do céu sobre nós. Que haja um mover do céu sobre este lugar. Porque nós cremos em Ti. E nós cremos que o Senhor está neste lugar. E onde o Senhor está, o ambiente muda. Milagres acontecem. Realidades são transformadas. Famílias são restauradas. Enfermidades batem em retirada. Porque Tu és o Todo-Poderoso. Aleluia. Por isso nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Amém. Amém. E ainda que as lutas se levantem, nós permaneceremos de pé. Você crê nisso? Porque nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Vamos adorar ao Senhor. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados.
Vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Diga, a perseguição não parou. A perseguição não parou. A igreja, o Coliseu não parou. A igreja, os leões não pararam. A igreja do Senhor. Declare bem forte. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou. A igreja, o Coliseu não parou. A igreja, os leões não pararam. A igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição, diga bem forte. A perseguição não parou. A igreja, o Coliseu não parou. A igreja, os leões não pararam. A igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou. A igreja, o Coliseu não parou. A igreja, os leões não pararam. A igreja do Senhor. Você pode abrir as mãos e dizer bem forte. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. Diga bem forte, igreja. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Nós estamos de pé e nós permaneceremos de pé. Aleluia! Aleluia, porque nós temos um Deus que cuida da sua igreja, da sua noiva, e você é a igreja do Senhor. Ele é aquele que nos ama, apesar das nossas falhas. Ele é aquele que não nos condena diante do nosso pecado. Ele não é aquele que nos acusa por causa dos nossos erros, mas Ele é aquele que nos restaura e transforma a nossa história. Aleluia! Esse é o nosso Deus, e Ele está aqui nessa noite. Seja por
sua situação, entenda uma coisa: o Deus que transforma realidades está neste lugar. E Ele toca em você, Ele toca na tua vida nessa noite. Receba o toque do Senhor. O toque do Senhor traz cura, o toque do Senhor traz restauração. Erga suas mãos aos céus nesse momento. Eu convido você, se renda a Ele nessa noite em adoração. Diga: Senhor, eu estou aqui, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti. Aleluia. Preparei aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus que a lei de Moisés me condenava por desejo. Mas nenhuma pedra ele não atirou, pegou pra mim a eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase eu tiro a pedra, quem nunca pegou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? Diga que era seu.
Graça e paz à igreja, amém? Amém. Você pode colocar de pé só um momentinho, por favor? Quero convidar as nossas crianças aqui à frente. Os tios que vão subir junto com as crianças. Eu quero que você, por favor, nesse momento, estenda as suas mãos para cá. Vamos abençoar nossas crianças. Porque o culto continua aqui, mas o culto vai continuar lá em cima para as crianças também, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, estarmos aqui na Tua presença, por esse culto, ó Pai, que já tem sido tão, ó Pai, gostoso, ó Pai, estarmos louvando e agradecendo ao Teu nome nessa noite. Eu te peço que abençoe as nossas crianças, ó Pai, que Tu venhas preencher os seus corações com a Tua palavra, que Tu venhas consagrá-las a Ti nessa noite, Pai, e que a Tia venha ser, ó Pai, um instrumento Teu nessa noite para abençoar essas crianças. Conduza segundo a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe as crianças, podem subir, por favor. Agora eu quero orar contigo, pode? Vamos orar? Feche seus olhos, não deixe orar sozinho não. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse culto, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado por essas portas abertas, Senhor. Portas as quais o Senhor abriu. E a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, eu tenho certeza disso. Te agradeço, Pai. Te agradeço pela Tua misericórdia que nos alcançou e nos trouxe novamente à Tua casa. Muito obrigado pelo perdão de nossos pecados. Não nos olhar, Senhor, assim como o homem olha, assim como nós às vezes nos olhamos.
Assim como o nosso inimigo olha, Senhor, com um olhar de condenação, mas o Senhor tem um olhar de misericórdia para nós. E essa misericórdia que nos alcançou e nos trouxe mais uma vez aqui, muito obrigado por isso. Eu te peço, receba o nosso louvor, a nossa adoração, que todo este culto, Pai, venha ser para ti, Senhor, para louvor e glória do teu santo nome. Te peço mais uma vez, fala conosco aqui neste lugar. Eu te peço que em nome de Jesus continue falando, Pai, porque eu sei que as portas do inferno não prevalecerão segundo, ó Pai, o louvor que foi entoado. Ó Pai, eu sei que nós somos perdoados, Senhor, e nessa noite temos acesso a ti, segundo o louvor que foi cantado aqui. E dentro dessa palavra eu quero continuar, Senhor, segundo o teu Espírito Santo, sendo usado para a tua igreja. E eu te peço que o Senhor encha os nossos corações com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor, dando glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ser breve nessa noite, porque temos coisas muito importantes aqui, né? Temos uma criança linda, está vindo pela primeira vez na igreja, a ser apresentada hoje. Temos também a nossa Santa Ceia, momento de assentarmos à mesa do Senhor, e temos o Espírito Santo que conduz esse culto. E a gente não sabe como vai ser, mas a gente sabe que se não terminar aqui, vai terminar lá no céu. A gente vai continuar eternamente junto com o Senhor, louvando o seu nome. E eu agradeço, né, irmãos, por estar aqui na igreja. Agradeço por essa igreja que foi levantada pelo Senhor. Agradeço porque temos uma porta aberta, a qual a palavra do Senhor ela é pregada com verdade. Agradeço o Senhor porque diante de... Falei esses dias aqui, diante de tantas pessoas que viram para mim, principalmente no nosso local de trabalho, né? Viram para mim e falaram: rapaz, eu não vou para a igreja por causa disso, daquilo outro, por causa de fulano, de Beltrano. Eu falo: rapaz, eu não vou para a igreja por causa de A nem de B, eu vou por causa de Jesus. Não, mas Jesus ele não se manifesta na vida das pessoas, eu com certeza. Então, por favor, posso te pedir um negócio? Olha para mim. Olha a responsabilidade. Olha para mim, esquece os outros. E quando a gente chama a responsabilidade para nós, irmãos, eu sei que a maioria de nós tende a fugir da responsabilidade. Isso é normal. Mas eu quero te pedir nessa noite que chame a responsabilidade para você também. Porque nós estamos aqui num culto, ao qual o Senhor preparou para nós. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero falar sobre a identidade da igreja. E eu quero falar sobre a identidade de nós como igreja do Senhor. Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele começa mostrando que ele veio para ser uma religião. O que significa religião hoje, né? Infelizmente, a palavra religião, ela foi deturpada. Mas religião significa ligar o homem a Deus. Jesus ele veio para ser a nossa religião, ele veio para ser um elo entre o homem e Deus. Jesus ele veio para ser um elo entre o material e o imaterial. Ele veio para ser um elo daquilo que é físico para aquilo que é espiritual. Então Jesus, quando começa o seu ministério falando, eu aprendo que as pessoas esperavam o Messias. Jesus ele nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Mas ele, enquanto estava aqui, ele tentou de todas as formas, com todas as suas atitudes e palavras, mudar a mentalidade daqueles homens que esperavam um Messias, alguém que viesse trazer um reino para este mundo. E eu aprendo lá em João 18,36 que Jesus, diante de Pilatos, ele falou: o meu reino não é desse mundo. E com todas as suas atitudes, Jesus, ele provava que o seu reino não era desse mundo. Eu lembro que um homem que precisava de algo deste mundo foi descido por um telhado por 4 de seus amigos. Levaram porque onde Jesus, que tinha uma palavra de vida eterna, que tinha uma palavra de libertação, que tinha uma palavra diferente, a qual era a religação do homem carnal com um Deus espiritual.
Então, quando Jesus abria a sua boca, as pessoas se reuniam e gostavam daquilo que ouviam. Por quê? Porque era uma palavra nova. Até o momento eles conheciam a Deus só de ouvir falar, só daquilo que estava escrito. Mas Jesus mostrava que Deus, ele continuava vivo, e que Deus, ele queria ter um contato, um convívio, um relacionamento diário com todas as pessoas que estão aqui. Um Deus que não era inalcançável, mas um Deus que, pela sua graça, ele enviou o seu Filho para morrer em morte de cruz. E nós vamos lembrar disso nessa noite na Santa Ceia, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que teria a vida eterna com Deus. E Jesus mostrou para aqueles homens, quando aquele rapaz chegou diante dele numa cama, Jesus falou: filho, perdoados estão os teus pecados. E começaram a blasfemar, dizendo: quem é esse que diz que pode perdoar pecado? Ele está blasfemando. Só um pode perdoar pecado, que é Deus. Jesus olhou para eles e falou: vocês não estão entendendo a minha missão aqui. Eu vim fazer uma religação totalmente do homem com o seu Criador. Eu vim não somente para perdoar pecado, mas para vocês verem que o Filho do Homem tem poder nessa terra e foi enviado pelo Senhor. Eu digo para esse homem: levanta, toma o teu leito e anda. Por quê? Porque eu vim para restaurar a alma, eu vim para restaurar o corpo, eu vim para restaurar o teu espírito. Jesus, ele se manifestou para nos restaurar por completo. E eu quero te pedir nessa noite que você atente para isso, porque se ainda há alguma área na tua vida que falta a intervenção de Deus, que você vê que ainda está longe do Senhor, que não está dando certo ainda, eu quero que você peça nessa noite: Jesus, vem sobre a minha vida e transforma tudo. Eu entrego a chave da minha casa em tuas mãos. Entra, faça a limpeza e mora nela todos os dias da minha vida. Jesus mostrando que o reino dele não era desse mundo. A gente aprende lendo a Bíblia nos 4 evangelhos. 51 vezes nós ouvimos a palavra reino dos céus. Você já leu o Novo Testamento todo? Você já leu pelo menos 4 evangelhos completos? Se você não leu ainda, eu te convido. Você vai ficar com vergonha. Eu fico com vergonha. Todas as vezes que eu vou ler livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, eu fico com vergonha. Por quê? Porque as palavras de Jesus, irmão, tocam na gente lá dentro. E eu fico feliz com isso, sabe por quê? Porque a gente pode, domingo à noite, nós estamos aqui reunidos para ouvir uma palavra, para louvar o Senhor, para cantar. E é somente uma reunião. E daqui a pouco está chegando de novo, aquele momento em que acontecem muitas reuniões em casas, em alguns ginásios que são alugados para isso, e alguns homens mentirosos te convidam para ir lá. Você que está desempregado, você que está precisando de alguma coisa, te chama. Aí você se reúne, enchem a sua cabeça de esperança, vão falando, colocam um fundinho musical, e tem uns deles que são ladrões, e que quando começa a falar, as pessoas até choram. Mas no outro dia esquece da promessa que fizeram para você. Naquela reunião que você estava vulnerável, você vai lá no outro dia, digita lá um númerozinho lá numa urna, e a promessa que foi feita para você é esquecida. Mas nós estamos numa reunião que é diferente. Nós estamos numa reunião a qual o nosso Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. O nosso Deus, segundo a tua palavra, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós estamos numa reunião a qual, eu não estou falando aqui que nós não devemos escolher os nossos governantes aqui, mas eu quero te dizer que nós estamos aqui diante de um reino que não é deste mundo. O reino do Senhor Jesus, da palavra de Deus,
ela quer reinar dentro de nós. E não é somente aqui dentro, Douglas, que nós viemos para poder ouvir essa palavra, que nós devemos nos submeter a esse reino. Isso tem que ser diário, Arquimedes. Tem que ser todos os dias. Mas Jesus, ele veio preparar uma instituição. Ele veio fundar uma instituição, a qual representaria o reino de Deus aqui nessa terra. Mateus capítulo 16, a partir de versículo 13. Precisa colocar não? Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos viraram para ele: alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é um dos profetas. Jesus, naquele momento, ouvindo isso, creio que Jesus ficou feliz. Por quê? Porque o profeta, ele era levantado para denunciar o pecado. O profeta era levantado para pregar a verdade. Então Jesus, eu creio que ficou feliz com essa visão deles. Mas Jesus perguntou: e vocês que estão andando comigo todo dia, 24 horas por dia, o que vocês dizem que eu sou? Então Pedro, todos nós conhecemos, toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira-se para Pedro e fala: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Só consegue entender que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, alguém que não é carnal, que não é somente físico, material, mas alguém que estava no início com Deus, alguém que estava no momento da criação, alguém que estava quando Israel passou em meio ao mar em terra seca, alguém que estava com Deus todos os momentos. Só o Senhor para revelar a este coração que eu sou o Cristo. E diante desta revelação espiritual, eu fundamento a minha igreja. E eu quero começar aqui falando sobre a igreja, que a igreja não é uma instituição fundada segundo pensamentos humanos. A igreja não é uma instituição fundada por homens, por ideologia de homens, mas é uma instituição fundada pelo próprio Deus. E nós sabemos disso por quê? Porque tantos tentaram parar a igreja do Senhor, mas as portas do inferno nunca prevaleceram contra ela. Doutrinas e ideologias humanas pregam a verdade, profetas se levantam para denunciar o pecado e falar a verdade, mas Jesus não veio somente falar a verdade, ele disse: eu sou a verdade. Jesus não veio como os profetas e alguns homens de muito conhecimento ensinar o caminho, mas Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não vier por mim. Nós estamos dentro de um templo, numa reunião, ao qual ninguém tem o poder de fazer na tua vida aquilo que o nosso Deus que aqui está presente pode fazer. Nenhuma palavra bonita pode transformar a tua vida. Nenhuma pregação linda com filosofias humanas pode transformar a tua vida. Por quê? Porque só tem um que, quando entra dentro do coração do homem, transforma tudo. Ele transforma o homem, transforma a casa do homem, transforma a vizinhança do homem, transforma uma cidade através do poder que em nós opera. E esse poder ele quer alcançar nessa noite um coração aberto. Jesus, ele sabia que todo homem, quando ele fundou a igreja, ele sabia que todo homem, seja criança, adolescente, jovem, adulto ou ancião, ele tem dentro de si um vazio, ao qual ninguém pode preencher nessa terra. Eu agradeço a Deus porque as crianças saíram daqui e foram lá para cima para ouvir a palavra de Deus. Não é ministrada como nós ministramos aqui, de uma forma especial, com a linguagem mais infantil.
Mas as crianças têm dentro de si um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Os jovens, eu sei que nós carecemos, como jovens, eu sou jovem, de momentos de lazer. Mas eu quero te dizer que não tem lazer, não tem uma namoradinha, não tem uma amizade e não tem nada que esse mundo possa dar que, independente de incertos e dados momentos, preencher aquela alegria, vai preencher esse vazio que existe dentro de nós. E por isso eu convido os jovens sempre, vamos buscar ao Senhor, vamos ler a palavra todos os dias, nós juntos lemos a palavra. Eu convido os jovens, todos os dias vamos jejuar, vamos nos consagrar. Por quê? Porque esse vazio, irmãos, não é preenchido por nada aqui dessa terra. É preenchido pela palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus que atua dentro de nós. Eu não vim aqui nessa noite, nessa reunião, falar para você, pai de família, que o teu emprego, que uma boa casa é muito bom ter, mas que vai transformar e trazer e preencher aquela necessidade, aquele vazio que você tem dentro de si. Por quê? Porque eu trabalhei, irmãos, eu vou falar um negócio para vocês durante a pandemia com remoção de cadáver. Todos os dias no Rio de Janeiro, pelo menos 2 suicídios. Todos os dias. Isso não foi divulgado, eu não vi ninguém divulgar, mas eu vivi. Todos os dias, pelo menos 2 suicídios, pastor. E todas as casas que a gente ia, só gente com dinheiro. Barra da Tijuca, Recreio, Leblon, Copacabana. Eu não fui nem um dia buscar um suicídio na casa de um crente. Durante toda a pandemia, não estavam reunidos, mancida, dentro de um templo. Mas aquilo que eles aprenderam aqui, eles tinham guardado dentro dos seus corações. A paz de Deus que excede todo o entendimento humano. E é isso que eu quero apresentar a você nessa noite como igreja. Deus, Ele quer transformar o teu interior. Deus, Ele quer preencher esse vazio que você busca em tantas coisas preencher e não consegue. Deus, Ele é do tamanho certinho desse vazio que tem dentro do teu coração. E Ele te chama para Ele nessa noite. Vem para mim. Vem do jeito que você está. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo, disse Jesus, é suave, e o meu fardo é muito leve. Jesus, Ele quer preencher o vazio do teu coração nessa noite. A igreja é prometida, Jesus falou, olha, ficai em Jerusalém até que do alto eu vos revista do poder do céu. Então vocês serão minhas testemunhas na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus falou para eles, ficai em Jerusalém até que do alto vocês estudem muito para pregar minha palavra. Ficai em Jerusalém até que do alto vocês recebam dinheiro para abrir templos bonitos para pregar minha palavra. Jesus falou, ficai em Jerusalém, se reúnam, espera, porque alguma coisa palpável, algo que vocês precisam daqui, ouro, prata, conhecimento humano, não. Jesus falou, ficar em Jerusalém, porque vocês vão receber poder do céu. Vocês vão receber algo que o olho não pode enxergar, que o dinheiro não pode comprar. Vocês vão receber algo que o mundo não pode receber. Independente da classe social, cor de pele, nunca conseguirão alcançar se não for pela minha graça. Por quê? Porque eu sou a vossa religião. Eu sou a ligação entre o homem e o seu Deus. Aleluia. E a igreja ouviu essa palavra, ficaram reunidos e todos foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus.
Pedro, que era indouto, começou a pregar, e na sua primeira pregação, cheio do poder do Espírito Santo, sem palavra bonita, sem um vocabulário vasto, ele pregou, mas cheio do espiritual, cheio da presença de Deus. 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, como igreja de Deus, você tem que crescer no conhecimento, mas em primeiro lugar, no conhecimento do teu Deus. Cresça na graça, busque ao Senhor, ore ao Senhor, leia a palavra, mas conheça o teu Deus, que é Espírito. Tinha uma mulher que chegou diante de Jesus com muito conhecimento. João capítulo 4. A mulher chegou diante dele e falou: Senhor, eu vejo que tu és profeta, né? Está revelando a minha vida. Mas os meus pais me ensinaram que não é em Jerusalém que a gente deve adorar, é aqui, é nos montes. Jesus virou para aquela mulher e falou: mulher, vem o tempo e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não importa se em Jerusalém, Samaria, qualquer lugar deste mundo. Por quê? Porque Isaías certa vez estava diante do Senhor e a glória de Deus encheu o templo e ele viu, louvado seja o nome do nosso Deus, anjos de Deus, serafins, que cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da minha glória. Não importa o lugar em que a igreja está, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa semana eu ouvi uma notícia muito triste. Nesse ano, irmãos, mais de 19.000 pessoas, mais de 19.000 cristãos assassinados lá na Nigéria. Você já ouviu falar disso? A mídia não divulga. 19.000 pessoas. Eu já assisti vídeos de pessoas que colocam os crentes de joelho. É muito triste, irmãos. Armas apontadas, às vezes galões de combustível e um fogo na outra mão, para poder encher as pessoas que não negam ao Senhor Jesus como Salvador da sua vida, e matam na frente de seus filhos, na frente dos seus entes queridos. A mídia não divulga isso, mas só aceita isso quem crê que o reino de Deus não é desse mundo. Aleluia. Só aceita morrer pelo Evangelho aquele que acredita que, independente de se eu morrer aqui, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quanto maior a perseguição, maior a salvação. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus, eu creio, na Nigéria, no Brasil, em todo este mundo levantará homens como Paulo, que matavam crentes, que serão grandes pregadores da palavra de Deus. Porque o reino de Deus é misericórdia. O reino de Deus é transformação de vida. E eu tenho certeza que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a igreja continua pregando essa palavra com ousadia. É por isso que a igreja nunca esvazia, irmãos. Sabe por quê? Porque Cristo, ele é o cabeça da igreja. Enquanto Cristo for o cabeça da igreja, eu não estou falando de números, não estou falando de número de pessoas, eu estou falando de um povo reunido verdadeiramente no nome do Senhor. Eu estou falando de uma igreja viva. Eu estou falando de uma igreja em que o Espírito Santo é presente, em que há transformação de vida. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado por essas portas. Amém. Colossenses capítulo 1, versículo de 18 a 23. Coloca para nós aí, por favor. Laura. Estou tentando correr aqui, pai. Ele, o Senhor Jesus, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude no Senhor Jesus habitasse.
e que, havendo por ele feito a paz, entenda isso, havendo por Jesus feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele nos reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Até o 23. A vós também, a vocês, meus irmãos, que no outro tempo vocês eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas más obras de pecado. Agora, contudo, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, comeremos hoje, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. 23. Se na verdade, olha só, ele já nos limpou, já nos comprou, já nos reconciliou com o Senhor, para nos apresentar diante de Deus santos e inculpáveis. Mas existe a responsabilidade que eu e você temos que assumir. Mas se na verdade nós permanecermos fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Deixa, por favor. Você entendeu qual é a sua responsabilidade diante disso? Você entendeu dentro dessa palavra até aqui? Eu falei sobre a responsabilidade da igreja. Eu sei que Deus separou pastores, mestres, doutores, evangelistas, missionários. Deus, ele separou pessoas para poderem ministrar, para poderem administrar. Deus, ele tem pessoas para separar. Eu tenho certeza que Deus, ele vai separar pessoas aqui. Mas não são somente os líderes que têm responsabilidade. Você também tem a sua responsabilidade. Mas pastor, Jesus já morreu, verteu o seu sangue, e nós tomamos a ceia, temos comunhão com ele, e é ele que vai nos apresentar santos e inculpáveis diante de Deus. Mas vocês têm que permanecer, eu tenho que permanecer firme na fé, fundamentado na fé que eu ouço no domingo. Eu tenho que estar firme nessa fé na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu tenho que estar firmado nessa fé e não me mover da esperança do Evangelho. Você sabe qual a maior esperança do Evangelho? Você sabe qual a maior esperança do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? É um dia nós encontrarmos com Ele. É que a nossa vida não acaba aqui quando nós fechamos os nossos olhos. É que nós estaremos para sempre com Ele. Então tudo que você tem passado na tua vida, eu não sei. Eu só sei o que eu tenho passado. Mas tudo que você tem passado, se você tem sofrido com desemprego, falta de dinheiro, doença, uma perda na sua família, destruição dentro do seu lar, não sei. Mas não se mova da sua fé. Não arrede o pé de onde Jesus te plantou. Continua ali. Continua firme. Continua constante. Porque você não pode esquecer que ainda que você perca tudo aqui, você tem um reino te esperando. Você tem uma vida eterna preparada para você. Pastor, você não sabe como é que eu vou ter esperança. Eu só sinto força quando eu estou dentro da igreja. Quando eu saio, vou trabalhar no outro dia, eu me sinto vulnerável. Eu quero que você carregue dentro de você essa presença que te enche agora, aqui dentro do templo. Eu quero que você carregue contigo. Se você sentir dificuldade amanhã, pode me ligar que eu vou orar contigo. Coloque o pastor Rafael, os pastores, os intercessores também nessa lista. Sentiu necessidade, dificuldade, o pecado se apresentou diante de você, liga para alguém e pede socorro. Não se mova do lugar que Deus ele te plantou. Não se deixe levar
Por quê? Porque Deus, Ele tem uma vida eterna preparada para você. Essa é a mensagem central do Evangelho. A responsabilidade humana, ela é muito grande. O culto, ele começa aqui. Mas Romanos capítulo 12, versículo 1, coloca para nós aí, Laura. Romanos 12, versículo 1. Paulo, ele fala para a igreja, não é só para os pastores. Rogo-vos, pois, irmãos, para toda a igreja, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo. Santo quer dizer separado. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós somos dotados de inteligência, de razão, mas a razão não apaga a emoção. Para andarmos com Deus todos os dias, não podemos ser 100% racionais, porque a razão não consegue enxergar aquilo que os olhos não podem ver, e Deus, Ele é Espírito. O milagre, ele não é visível, não é palpável. O milagre é pela fé. E a fé que se vê, disse Paulo em Romanos 8. Se não me engano, 8:29. Você vai colocar não para não passar vergonha. 8:20. Está por ali. É bom que você lê o capítulo todo. Ele fala esperança que se vê, não é esperança. Porque acaso você vendo, como você vai esperar? E Paulo, ele fala que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós acreditamos, mas o nosso culto, que não é somente na igreja, é diário, ele é racional. Como eu vou oferecer, pastor, esse culto racional? Por favor, Laura, coloca para nós aí. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados, igreja do Senhor, pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A transformação para um culto diário em santidade, ela se dá através da transformação da nossa mente. Como nós transformaremos a nossa mente? Pela palavra do Senhor. Mas pastor, eu leio a Bíblia todo dia, não entendo nada. Dobra o teu joelho, que eu também não entendia não. Eu lia, não guardava nada. Mas eu dobrava o meu joelho e falava: Senhor, eu preciso, eu quero, e tem um negócio, eu vou. Um dia eu vou ser pregador da tua palavra. Aldo, era difícil, ó. Me preparava com 15 anos de idade. Chegava na frente do espelho, pregava durante 1h30, 2 horas. Quando ia pregar na igreja, não falava 10 minutos. Mas eu continuei lendo a palavra. E a minha vida foi sendo transformada pela palavra. O meu palavreado foi sendo mudado pela palavra. Eu, quando cheguei, pastor, lá na sala que eu estou trabalhando agora, na sessão que eu trabalho, eu cheguei conhecido como botafoguense. Eita glória! Estou até com vergonha agora de falar isso. Sabe como é que eu sou conhecido agora, 3 meses depois? Varão, homem de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a boca fala que o coração está cheio. Se o teu coração é ungido, os teus olhos são ungidos. Se o teu coração é transformado, os teus ouvidos também são transformados. O teu modo de se vestir, ele muda. O teu modo de se conduzir, ele muda. Quando Jesus, ele começa através da sua palavra a te transformar de dentro para fora, as pessoas olham para você até para colocar uma música lá. Eles pedem permissão a mim. Quem sou eu?
O chefe da sessão me pede permissão para poder colocar uma música, com medo de ferir a santidade que habita aqui dentro. Eu sou melhor do que alguém? Não. Mas tem alguém que é excelente, que habita dentro de mim. A glória não está no vaso de barro, mas na excelência daquilo que enche esse vaso. E Deus, Ele quer encher a tua vida para te fazer um referencial dEle. Mas para isso você tem que esvaziar sua mente de tudo aquilo que você conheceu até então, para encher a tua mente e transformá-la pela poderosa palavra do Senhor. A hora foi embora, eu já vou terminar. Gálatas capítulo 5, versículo de 16 a 25. Não precisa colocar não, eu ia ler, mas o tempo foi embora. Andai em espírito, e não cumprireis o desejo da vossa carne. Porque todo dia o espírito luta contra a carne, e a carne contra o espírito, para que vocês não façais aquilo que eles querem, ou o espírito ou a carne. Ou seja, quem você mais alimenta vai ser o vencedor. Se você alimenta o teu espírito, você vai produzir o fruto do espírito. Mas se você alimenta a tua carne, você vai produzir as obras da carne. Quais são as obras da carne? Depois você vê lá, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, se eu não me engano. Paulo ele vem enumerando. A obra da carne é mentira, é idolatria, é inimizade, é fofoca, é dissensão, é bebedice, glutonaria, adultérios, fornicações. Se você alimenta a sua carne, você não produz o teu culto diário, e infelizmente você vai enxergar em você um homem pecador. Os teus vizinhos, a tua família vai enxergar em você e te conhecer pelo pecado que você pratica. E pior, o teu inimigo, o diabo, que também é espírito, ele vai te acusar e vai te chamar pelo teu pecado. Porque o diabo, ele conhece o teu nome, mas ele não te chama pelo teu nome, Geraldo. Ele te chama pelo teu pecado, para poder ficar te acusando daquilo que você faz de errado. Mas o nosso Deus, Ele conhece o nosso pecado, mas Ele nos chama pelo nosso nome. Deus, Ele te chama de filho nessa noite. Eu não sei qual pecado você tem cometido. Às vezes a sua consciência, o inimigo, as pessoas à tua volta te chamem adúltero, mas Deus fala, tu é meu filho. Mentiroso, Deus fala, tu é meu filho. Não importa aquilo que você cometeu ou comete de errado, Ele continua de braços abertos te esperando. Vem, porque eu quero te limpar de toda a impureza, de tudo aquilo que te sujou durante toda a tua vida. É no instante que Jesus ele te purifica. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, ele tem propriedade e poder para perdoar todo tipo de pecado. Não importa o que você cometeu, não importa como a tua vizinhança, a tua família te conhece, importa que Deus ele te chama de filho nessa noite. A esperança da igreja é um dia morar com o Senhor. É o nosso culto do irmão Carlos, que começa domingo, que continua na segunda, que persiste pela terça, que adentra a semana dentro, de janeiro a dezembro. O nosso culto, nós sabemos que ele não vai terminar aqui. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa consciência
de que aquele que espera de Cristo somente nessa vida é o mais miserável dos homens. Jesus, ele pode te abençoar, mas ele quer te dar o céu. Jesus, ele pode te dar uma casa, que é o que você precisa, mas ele tem um céu que é muito maior para te dar. Jesus, ele pode abrir uma porta de emprego para você, trazer clientes para a tua empresa, para o teu negócio, mas ele tem muito mais para te dar nessa noite. E eu não estou aqui para falar de coisas materiais. Eu quero falar sobre algo que os seus olhos não podem ver, mas é aquilo que Deus ele tem para te dar, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E eu quero ler contigo para entregar o microfone nessa noite. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. Coloca a Laurinha para nós, por favor. E agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue, isso aqui, ó, não pode herdar o reino de Deus, e nem a sua corrupção herdar a incorrupção. E eis que eu vos digo um mistério: na verdade, nem todos nós dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados num único momento, num abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e tudo que é mortal seja revestido da imortalidade. E quando isso que é corruptível, que é carnal, se revestir da incorruptibilidade, e tudo que é mortal, que acaba, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória, ela é da igreja. A vitória, ela é tua. E a vida eterna que Jesus preparou para você, eu te garanto, ninguém vai tirar, porque Jesus, ele não morreu em vão. Ninguém vai tirar a vida eterna que Jesus te dá de graça hoje, porque você vai sair daqui transformado pela renovação do teu entendimento, e você vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor, e que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz. Amém? Deus falou com você nessa noite? Ele continuará falando. Como é bom sentir a presença de Deus e ouvir a sua voz nessa noite tão especial, onde celebramos a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é um cerimonial instituído pelo próprio Jesus Cristo. Não foi instituído pelos homens, foi instituído por aquele que Deus enviou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus foi enviado para te dar a vida eterna. E na sua missão de te conceder a vida eterna, ele institui esse cerimonial da Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor, ela nos faz lembrar de quem Deus é. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo em três.
nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E nós somos corpo, alma e espírito. E a Santa Ceia do Senhor também nos faz olhar 3 pontos principais da nossa vida: passado, presente e futuro. E Jesus institui isso para mim e para você. Quando olhamos a Santa Ceia do Senhor e pensamos no passado, somos convidados a lembrar aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Hoje, através da Santa Ceia do Senhor, você está sendo convidado, muito obrigado, a se lembrar daquilo que Jesus fez por você naquela cruz do Calvário. Foi por você. Mas não somente somos lembrados e convidados a olhar para trás, para o nosso passado, mas também somos convidados a olhar o nosso presente. Nós somos convidados a fazer um autoexame, refletindo sobre a nossa conduta, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões. Participar desse momento é ter a oportunidade de corrigir o rumo da nossa vida. Porque um autoexame nos permite observar aquilo que está desalinhado, está fora de harmonia, nos arrependermos e corrigir o rumo. Somos lembrados a olhar para o presente e viver em comunhão. A Santa Ceia do Senhor nos faz um convite a vivermos o agora, esse que chamamos de presente, a viver a comunhão com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Somos convidados a fazer um autoexame. De fato, estamos vivendo em comunhão? Ou estamos buscando apenas os nossos próprios interesses? Ou estamos sendo movidos por uma vida egoísta, simplória, onde só pensamos em nós mesmos e nos nossos problemas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades? Hoje nós somos convidados a fazer um autoexame. Estamos vivendo o corpo de Cristo aqui no hoje, no agora? O que tem tirado o nosso sono, a nossa paz? Será que de fato, ao fazermos esse autoexame, somos convidados ao arrependimento? A Santa Ceia do Senhor é um convite a refletir sobre o que nós precisamos renunciar no hoje. Mas não somente isso, olhamos para trás e vemos o que Cristo fez por nós. Olhamos para o agora e somos convidados a nos arrepender. Mas também olhamos para o futuro e somos convidados a anunciar que Cristo voltará para nos resgatar para uma eternidade ao seu lado. O que nós fazemos aqui hoje é apenas um ensaio do que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro, de uma santa ceia que Jesus aguarda cear junto comigo, junto com você, inaugurando a eternidade. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento.
Porque ao mesmo tempo que podemos olhar para trás e ver o que Jesus fez por nós, percebendo o quanto nós somos amados pelo Senhor, ao mesmo tempo que a Santa Ceia nos faz olhar para o futuro, entendendo que Deus planejou uma eternidade em festa ao nosso lado, nós também somos chamados para o agora. E nesse agora é preciso fazer um autoexame. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Eu queria te convidar nesse momento a refletir aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. O Ministério de Louvor estará adorando uma canção que fala sobre se render a Ele. Nesse momento eu quero te dar uma oportunidade para fazer uma oração de arrependimento. Senhor, purifica as nossas vidas. Derrama o teu sangue sobre as nossas vidas. Perdoa, Senhor. Quantas vezes temos sido egoístas, temos sido indiferentes à tua vontade, ao teu querer. Quantas vezes temos pensado apenas em nós mesmos, Senhor. Pai, perdoa porque quantas vezes a nossa boca profere mentiras, enganos. Senhor, perdoa, Pai, porque existe muitas vezes rancor no nosso coração, mágoa. Nos decepcionamos e temos raiva do nosso irmão. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, purifica a nossa vida, Senhor. Nós precisamos do teu sangue sendo derramado sobre as nossas vidas, porque somos homens e mulheres de lábios impuros e precisamos do teu sangue sendo derramado em nossas vidas. Purifica-nos nessa noite, Jesus. Nós te pedimos, Pai. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não sermos indiferentes ao nosso próximo. Ajuda-nos, Pai, a amar a tua igreja como tu amou e servi-la como tu serviu. Derrama sobre o nosso coração paixão. Nós nos arrependemos, Senhor, dos nossos erros, das nossas falhas, e te pedimos, Pai, purifica-nos nesse momento. Perdoa as nossas transgressões, para que com um coração limpo possamos participar da Santa Ceia do Senhor. Porque nós carecemos, nós precisamos, Pai, do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia sendo derramada sobre nós. Porque o nosso pecado traz separação, mas o teu sangue nos reconcilia. Derrama, Senhor, o teu perdão sobre nós nessa noite e prepara-nos para o teu milagre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estenda a sua mão, nós vamos consagrar esses elementos aqui à frente. E depois você vai tomar o seu assento e aguardar os elementos serem distribuídos enquanto adoramos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai,
diante dessa mesa que é consagrada a Ti, Senhor, nós reconhecemos o valor do Teu Filho Jesus Cristo, cujo Teu corpo, Senhor, foi partido, cujo sangue foi derramado em nosso favor. Obrigado, Senhor. Nós queremos nesse momento consagrar esse pão, que é símbolo do Teu corpo, Senhor. Nós queremos consagrar esse cálice, símbolo do Teu sangue, que representa, Senhor, a nova aliança, Senhor, para que ao participarmos, Senhor, desse momento possamos ser fortalecidos na nossa fé, para que possamos ser renovados no Teu amor, firmados na esperança, Senhor. Senhor, se há alguém entre nós doente, que possa receber a cura, porque a Tua palavra diz que Tu levou sobre si as nossas enfermidades. Se há alguém abatido, cansado, sobrecarregado, Tu és o nosso descanso. Senhor, se há alguém triste, Tu és a nossa alegria. Em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de milagres em nosso meio. Nós Te pedimos, Pai, sê conosco e que Teu Espírito venha nos conduzir nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar em espírito de oração. Pegue o elemento e aguarde. Se você ainda não desceu as águas, pegue da uva e participe conosco desse momento. A uva é um símbolo profético. Para você que ainda não desceu as águas, você pode pegar a uva, profetizando que em breve você estará descendo as águas e participando conosco da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Levarei
Palavra de Deus em Lucas capítulo 22, versículo 19, mesmo assentados por enquanto, a palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 22, versículo 19: Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. O pão representa o corpo de Cristo que foi entregue por amor. Cada vez que nós partimos esse pão, nós relembramos o corpo de Cristo que foi partido naquela cruz em nosso favor, que nos traz a redenção. Por isso esse é um momento de gratidão por aquilo que Deus fez por nós, por mim, fez por você. Nós reconhecemos nesse momento que nós fomos comprados por um alto preço. O mundo, o inimigo, muitas vezes quer tirar o nosso valor por aquilo que às vezes nós possuímos, ou por onde nós vivemos, ou pelo nosso conhecimento, ou pelas circunstâncias. O mundo tenta nos fazer acreditar que nós não temos valor. Mas ao participar da Santa Ceia, nós somos lembrados que nós fomos comprados por um alto preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz assim: Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. É comum na Santa Ceia do Senhor, ao tomar dos elementos, nós falarmos assim: coma do pão, beba do cálice e glorifique ao Senhor. Você já ouviu o pastor falando isso? Por que o pastor diz isso, gente? Porque a Bíblia nos ensina a fazer isso. O apóstolo Paulo está virando para a igreja e dizendo assim: você foi comprado por um alto preço, você tem valor, e você nessa noite é lembrado disso. Por isso, glorifique ao Senhor. O mundo diz que você não tem valor, mas a palavra de Deus diz: você foi comprado por um alto preço, você tem valor, você é amado, e isso é motivo de gratidão, isso é motivo de glorificar a Deus. Por isso não podemos participar de um momento como esse e não abrir a nossa boca para dizer: grande, santo, digno é aquele que criou os céus, a terra e estendeu a sua mão em nosso favor. Obrigado, meu Pai. Glorifique ao Senhor, porque você tem valor. Quando olhamos ao nosso redor, nós percebemos o quanto Deus espera que eu e você vivamos em comunhão. A Santa Ceia nos faz lembrar que nós precisamos do nosso próximo, que a pessoa que está ao seu lado, ela é importante. Assim como você tem valor, essa pessoa que está ao seu lado, ela tem valor. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17: Por haver um único pão, repita comigo, um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Você só consegue ser igreja do Senhor porque tem um irmão do teu lado. Porque esse irmão que está do teu lado te permite ser igreja. E a igreja é amada. A igreja é revestida de poder, de uma tal forma, pastor Armando, que o inferno não prevalece contra a igreja, porque Deus colocou um irmão do nosso lado. E a Santa Ceia nos lembra: você tem valor, essa pessoa que está ao seu lado também tem valor. Fale pelo menos para 3 pessoas que estão ao seu redor aí: você tem valor.
Você tem valor, Ana Luísa, para Deus, para o Davi e para nós. Você tem valor, Sérgio. Você é um presente de Deus para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Aleluia! Você tem valor, Luciana. E o que está no seu ventre tem muito valor para o Senhor. Você é amado. E é um prazer servir ao Senhor com você. Aleluia! Você me permite ser igreja. Você é uma bênção. Glória a Deus! Ah, como é bom servir a um Deus que não olha para as nossas falhas, para o quanto nós não somos merecedores, e mesmo assim Ele nos estende a mão e nos ama. Glória a Deus por isso. Aleluia. Queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Me perdoem deixar vocês muito tempo em pé, mas Deus está falando nesse lugar que Ele te ama e que Ele quer estar contigo durante toda a eternidade. Ele não quer apenas te abençoar nessa terra, Ele quer passar o resto da vida contigo. Por isso, arrependa-te, entregue-se ao Senhor por completo, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos, deixa Deus ministrar o teu coração. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Com seus olhos fechados, a Santa Ceia do Senhor é um testemunho público para que todos vejam que cada vez que nós nos reunimos e partimos o pão e tomamos do cálice, nós estamos anunciando que Jesus morreu, venceu a morte, e nós, igreja, declaramos: em breve estaremos com Ele para todo o sempre, porque Ele prometeu que voltaria, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele virá. E nós anunciamos isso hoje. Em breve Ele virá e nos levará para um lugar onde não há mais dor, onde não há mais frustrações, onde não há mais tristeza, onde não há mais choro. Ele estará conosco para todo sempre. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, comamos todos desse pão e depois comemos do cálice, e juntos glorificaremos ao Senhor. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque um alto preço foi pago. Obrigado porque a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós somos livres, porque o Teu sangue nos perdoou, nos sarou. Obrigado, Senhor, porque pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. Em nome de Jesus, que uma unção de cura seja derramada sobre a Tua igreja, que uma unção de restauração, de alegria, que uma unção de vigor, que uma unção de força recaia sobre nós nessa noite. Oh, aleluia! Expressando o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser.
Jesus. Aleluia. Nós somos um. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Aleluia. Se aproprie da vitória, do milagre de um Deus que é bondoso, misericordioso, te ama. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 3. Nesse momento nós vamos ofertar, dizimar na casa do Senhor. Aí na sua frente tem um envelope como esse, onde você pode estar contribuindo com as suas ofertas. Tem um envelope como esse, onde você pode estar devolvendo o dízimo na casa do Senhor. E tem um cartãozinho como esse, seja bem-vindo, queremos conhecer você. Se você desejar um contato do pastor, da liderança, preencha aqui o seu nome, o seu telefone. Nós estaremos entrando em contato com você para saber como nós podemos abençoá-los, seja com uma visita, com uma oração. Nós estamos aqui para servi-los. Então sinta-se à vontade ao preencher esse panfleto. Você pode estar depositando aqui na urna também. Palavra do Senhor em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: honre ao Senhor com os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. A palavra que Salomão, sábio Salomão, usa quando ele vai trazer uma instrução sobre a generosidade, sobre ofertas, ele usa a palavra honra. É interessante que é a mesma palavra que é usada para honrar pai e mãe. Interessante, né? E é muito comum nós vermos filhos, às vezes, dando uma ajuda financeira para os seus pais, mas os desonrando. Isso não é possível. Filhos dar contribuições financeiras para os seus pais, mas ao mesmo tempo desonrá-los. Por quê? Porque uma contribuição financeira não reflete honra. Você entende isso? A palavra de Deus, ela nos ensina a honrar ao Senhor com as nossas finanças. Não é simplesmente trazer um valor e depositar aos pés do Senhor. Honrar ao Senhor vai além disso. Primeiro, nós precisamos fazer reconhecendo que se nós temos algo para oferecer ao Senhor, foi porque antes Deus nos deu condições, Deus nos deu saúde, Deus nos deu emprego, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu saúde. E nós somos tão gratos por tudo que Deus tem feito que agora nós queremos retribuir com um pouquinho daquele que Ele confiou em nossas mãos. Honrar é isso. É reconhecer que eu sou o filho que sou hoje porque Deus me presenteou com pais. Não pais perfeitos, mas pais que me ajudaram a chegar até onde eu estou. Isso é honrar. Deus, Ele não quer valores. Deus, Ele quer ser reconhecido por você em toda a sua vida, inclusive com as suas finanças. Então a oferta é uma forma de sermos gratos ao Senhor e não de comprarmos ou barganharmos alguma bênção com o Senhor. Isso não é um princípio de oferta. Nós não podemos comprar nada da parte de Deus, mas nós podemos apresentar ao Senhor um coração grato, generoso, que honra ao Senhor, que diz que se temos algo é porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Fique em pé, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua casa, quero abençoar as suas finanças, o seu trabalho. Se você vai ofertar ou dizimar, coloque o seu envelope na sua mão direita. Se você não vai fazer isso nessa noite, por alguns problemas e condições financeiras, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você também. Senhor, meu Deus e meu Pai,
graças te damos pelo teu amor, pela tua bondade. Graças te damos, Senhor, porque podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso refúgio, o nosso socorro, o Deus forte em batalha, o Deus que vai à nossa frente abrindo caminho. Senhor, que isso seja uma realidade na vida de cada um dos seus filhos. Que tu possa, Senhor, abençoá-los de tal forma que o teu favor alcance cada casa, cada família. Ó Pai, repreenda a doença, repreenda, Senhor, o devorador, o migrador, o cortador. Senhor, que o salário dos teus filhos possam render, possa multiplicar, que eles tenham condições para suprir todas as suas necessidades e abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Que a tua bênção seja uma realidade em cada vida. Senhor, retribui a fidelidade de cada um dos teus filhos. Abençoe-nos, Pai, para que as futuras gerações ouçam o quanto o Senhor é bom. Senhor, nós abençoamos a dispensa dos teus filhos, abençoamos e prosperamos o trabalho dos teus filhos e profetizamos toda sorte de bênçãos agora e para sempre, em nome de Jesus. Venham contribuir com alegria no seu coração. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Aleluia, glória a Deus. Que alegria, que noite preciosa. Deus é bom. Eu queria nesse momento aproveitar essa oportunidade tão especial e convidar aqui à frente a Beatriz. E junto com a Beatriz eu quero convidar o Everton, a Laura, os familiares para estarem aqui conosco, a dona Josélia, Margarida, os familiares podem subir aqui. Nós vamos estar apresentando a Beatriz ao Senhor. Aleluia! Deus é bom, né? Podem subir aqui em cima, fiquem comigo. Oh, que delícia! Parabéns, né? Laura, querida, parabéns. Fiquem à vontade, tá? Ah, que momento bom! Aleluia! Fiquem à vontade, queridos. Oh, que alegria! Parabéns! Aleluia! Nossa, que linda, gente! Amor, depois pega um pouquinho. Profetizar, né? Amém? Quero deixar um texto da parte de Deus para esse momento tão especial, antes de eu pegar a Beatriz e apresentá-la ao Senhor. Palavra de Deus em Lucas, capítulo 2, versículo 22, diz assim: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Hoje, nesse momento tão especial, a apresentação da Beatriz ao Senhor, essa atitude do Everton e da Laura é uma fidelidade às instruções da parte de Deus. Jesus é o nosso exemplo maior. E Jesus, ele foi levado ao templo em Jerusalém, ainda bebezinho, como a Beatriz, e foi apresentado ao Senhor. É por isso que nós precisamos entender que hoje, diante de Deus, estamos seguindo um exemplo do próprio Jesus. E diante da igreja, estamos assumindo um compromisso de instruir a Beatriz. E essa não é uma responsabilidade exclusiva do Everton e da Laura.
são os principais responsáveis que Deus presenteou com a Beatriz. Mas todos nós familiares, mas não só nós familiares, toda a igreja tem essa responsabilidade de apoiá-los nesse desafio, de instruir o menino no caminho que se deve andar, da mesma forma como Jesus foi instruído. Eu louvo a Deus pela vida do Everton, da Laura, por essa atitude tão linda e nobre, tá? Nós vamos apresentar a Beatriz nesse momento, e eu quero pedir toda a igreja para ficar em pé. Depois nós temos um certificado para entregar, e tem uma Bíblia ali para entregar, também como um presentinho em nome da igreja. Eu queria que você estendesse as suas mãos aqui para Beatriz. Oi, gatinha. Vamos orar juntos, queridos? Estenda a sua mão, vamos abençoar a Beatriz. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te pedir, Senhor, pela vida da Beatriz. Ela já é fruto da tua bondade, Senhor. Quando olhamos para a Beatriz, nós vemos um Deus de milagres, um Deus que cumpre promessas, um Deus que nos abençoa de forma que nós não podemos imaginar. Senhor, quantos já foram os livramentos que tu deu a essa família? E agora tu presenteia com a Beatriz. E por isso, Senhor, nós somos gratos a ti. E nesse momento tão especial, nós queremos pedir a tua bênção sobre a Beatriz. Que ela cresça, Senhor, diante dos homens e diante de ti, como uma menina cheia do Espírito Santo de Deus. Senhor, que ela possa ser capacitada, Senhor, por ti de tal forma que por onde ela pisar, ambientes sejam transformados e a tua glória seja revelada. Senhor, nós profetizamos toda sorte de bênção sobre a Beatriz. Nós profetizamos, Senhor, sobre a casa do Everton. Senhor, em nome de Jesus, capacita os teus filhos com sabedoria, com graça, e que eles possam, Senhor, instruí-la. Ó Pai, abençoa todos os familiares nesse desafio, e que toda a igreja seja dotada, Senhor, de amor, compaixão, e que possa ajudar essa família nesse desafio, e que em tudo isso, Pai, o teu nome seja exaltado, glorificado, e que nunca falte a alegria, Senhor, da tua salvação nessa casa. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Pastor leva jeito, né? Acho que eu não vou largar, não. Gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Vamos passar aqui um presentinho. Vamos registrar esse momento, né? Certificado, uma Bíblia. Vamos tirar a foto, queria botar aqui, ó. Registrar esse momento tão bonito. De trás, diante do teu lado, e em ti é contigo, é por ti. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer menção dos nossos visitantes. Prepara-te, ó Israel. Aleluia. Quero começar com a Luciana, o Wallace e o Elson. Aquele trio abençoado do Senhor, mais uma vez conosco. Que alegria recebê-los. Também o Theo e o Tom, né? Aquela dupla ali é top. Glória a Deus. Muito bom cultuar, servir ao Senhor junto com vocês. Sintam-se abraçados. Também
quero fazer menção do Edmundo. Ah, que alegria receber o pai da Carol, para quem não sabe. Muito bom. Junto também com a Luciana, sua esposa. Alegria recebê-los aqui. Sintam-se abraçados. Estamos muito felizes. Também está conosco a Josélia, mãe do Everton. Ali, aquela jovem senhora linda ali, toda feliz. Ah, glória a Deus. Também está conosco Fernando e a Jéssica, casal precioso que também veio acompanhando o Everton e a Laura. Também está conosco a Margarida, seu esposo Jorge. Ah, tinha uma colinha aqui, seu Jorge. Que alegria recebê-los aqui. A Margarida é a mãe da Laura, tá, gente? Deus abençoe, que alegria recebê-los aqui. E antes de saudá-los, nós temos uma surpresinha para vocês. Como é que é o nome da nossa visitante? Marinete. Marinete, que sorriso maravilhoso. Sinta-se abraçado, que alegria cultuar junto com você. Sinta-se abraçada por nós, amém? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração então romper, dai as mãos e meu irmão, dá a sua mão, dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será, dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Eu já não apresento mais o casal maravilhoso amigo aqui. Tem condição. Né, seu Alaua? Porque vocês são de casa, né? Glória a Deus. Mesmo assim eu preciso falar. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Deus abençoe grandemente. E toda a igreja, como é que nós falamos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. E se quiser, pode ficar. Glória a Deus! Aleluia! Quero fazer os nossos anúncios. Amanhã nós temos o quê? Às 8 horas? Oração. Reunião de oração. Você precisa de uma resposta de Deus? Venha orar, venha buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Quando buscardes de todo, venha com todo o coração. Cheio de expectativa e esperança, porque Deus continua respondendo às nossas orações. Amém. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, reunião de oração. Terça-feira, o nosso GC com os jovens, às 8 horas aqui no templo. Quinta-feira, o nosso culto de oração, às 20 horas. Sexta-feira, sexta e sábado, o nosso tão esperado congresso jovem, às 19 horas. Então, se você tem de 100 anos para baixo, você está convocado a estar conosco aqui nessa grande festa ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Sexta-feira, às 19 horas. Sábado, às 19 horas. Venha prestigiar os nossos jovens. Amém? Domingo, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. E às 19 horas, o nosso culto de celebração. Amém? Quero convidar aqui à frente o Abner e a Carol. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos selar mais uma aliança, amém? Vem aqui à frente. Carol, que não tem muito problema com a timidez, pode vir aqui ficar perto de mim. Por que você está vermelho assim? Vem aqui, aleluia. Esse casal está frequentando a igreja há algum tempo e tem gostado. Não sei por que eles gostaram da gente, eu ainda fico me perguntando, né? Mas glória a Deus por isso. E eles vieram conversar conosco e eles sentiram da parte de Deus o desejo de começar a frequentar e participar da nossa família, Jesus.
eu disse para eles, olha, por nós é uma grande alegria, mas eu preciso saber da igreja. Vocês aceitam receber o Abner e a Carol como parte da nossa família? Amém? Amém. Eu acho que isso é um sim. Então eu quero te pedir para ficar em pé mais uma vez. Nós vamos orar abençoando o Abner e a Carol por essa nova etapa juntos com a nossa família. E eu quero que você abrace esse casal. Tá bom, queridos? É o nosso papel ser igreja. Nós só conseguimos ser igreja quando ajudamos uns aos outros. Isso é uma bênção que Deus nos concedeu. Eles vêm para nos ajudar e serem ajudados. Amém? Isso é ser igreja. Estenda sua mão. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, pela Carol, pelo Abner. Eu quero abençoar os teus filhos, Senhor, nessa nova etapa. Senhor, eles já são seus. Mas agora tu tem nos presenteado com esse tempo, Senhor, onde caminharemos juntos. Que nesse período, Senhor, os teus filhos possam ser usados por ti, possam ser canal de bênçãos. Ó Pai querido, que a tua mão esteja estendida em favor dos teus filhos. Que por onde eles forem, ó Pai, que eles possam ser alcançados, guardados, protegidos e cuidados por ti. Ajude-os, Pai, nessa nova etapa. Que o teu favor seja uma realidade, que a tua graça sempre presente e que eles possam desfrutar do melhor que tu tem reservado, que é a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que eles possam ter a alegria de te servir e de te honrar todos os dias. Senhor, nos ajude, Senhor, a apoiá-los, a impulsioná-los e que nós possamos viver a alegria do teu Espírito todos os dias. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Nós vamos orar para encerrar, mas antes eu quero convidar aqui à frente o Carlos, a Maria Clara e a Valentina. Foram os aniversariantes dessa semana. Glória a Deus. Nós vamos orar por esse trio. Ei, que trio bonito, hein? Aí, uma escadinha aqui, ó. Amém? Estenda sua mão, vamos abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te pedir, Senhor, sobre a vida do Carlos. Abençoa o teu filho, Senhor. Senhor, repouse sobre ele a tua graça, o teu favor, o teu cuidado, Pai. Dê saúde, fortaleça o teu filho, dando sabedoria, discernimento. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, vá à frente, Senhor, abrindo caminho, guardando e livrando de todo mal. Tu sabes, Senhor, o quanto nós precisamos de Ti. Por isso, Senhor, traz uma unção de fortalecimento. Traz, Senhor, em nome de Jesus sobre ele, Pai, uma cura que vem dos céus. Nós continuamos confiando em Ti, Senhor. E sabemos que Tu podes aquilo que os médicos não podem. Derrama sobre ele, Senhor, o Teu cuidado, o Teu favor. E que nunca falte sobre ele, Senhor, a alegria de Te servir. E por onde ele for, ó Pai, que o Teu Espírito seja com ele, guardando de todo mal. Que, Senhor, muitos e muitos anos se repitam, marcados de alegria e conquistas para a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela Maria Clara. Senhor, abençoa a tua filha. Ó Pai querido, continue sendo com ela. Que ela possa, Senhor, receber de Ti direção, capacitação, unção que vem dos céus. Que cada decisão, Senhor, que a tua filha precisará tomar, que seja o Senhor a orientando. E que ela possa, Senhor, por onde ela for, ó Pai, carregar consigo a Tua graça, o Teu favor, o Teu amor. Nós abençoamos a Tua filha e declaramos, Pai, que se repita essa data muitas e muitas vezes, marcadas, Senhor, de alegria, do Teu favor. Nós abençoamos a Tua filha em nome de Jesus. Senhor, toma a Valentina em Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque Tu já tens sido bondoso, gracioso para com ela. Abençoa, Senhor, a Tua filha.
Senhor, acampa os teus anjos ao redor, guardando, livrando de todo mal. Senhor, nós reconhecemos que precisamos do teu favor e do teu cuidado. Por isso, derrama sobre ela graça, misericórdia. Por onde ela for, Senhor, que ali esteja a tua mão estendida, livrando de todo mal. Que ela possa desfrutar de muitos e muitos anos de vida. Repouse, Senhor, sobre ela o teu favor, o teu cuidado, a tua cura. E por onde ela for, ó Pai, que o teu nome seja exaltado e engrandecido. Nós abençoamos a tua filha, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse culto. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo. Obrigado pelos milagres que foram liberados sobre nós nessa noite. Obrigado pela vida da Beatriz. Senhor, obrigado por essa vitória. Senhor, obrigado pelo teu Espírito Santo que é real e se move em nosso meio. Obrigado porque somos lembrados que tu tem planos para nós além dessa vida. Obrigado, Senhor, porque nós temos valor, porque um alto preço foi pago. Obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia. Será uma semana de vitória por onde os teus filhos forem. Acampe, Senhor, os teus anjos, guarda os teus filhos, livra-os de todo mal, e que eles possam desfrutar do teu favor, da tua bondade e da tua misericórdia, hoje e para sempre. Amém. Amém. Eu quero lembrar apenas, antes de impetrar a bênção apostólica, nós temos uma cantina ali fora que está sendo realizada pelo Ministério Infantil. Você pode estar ali abençoando o Ministério Infantil, participando da cantina. E no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, nós vamos ter um culto especial para todas as crianças. Então você vai vir e vai convidar uma criança para esse culto especial, amém? Estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor.